Aconteceu que, tendo Jesus acabado todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Vós sabeis que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se reuniram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo no palácio do sumo pontífice, que se chamava Caifás, e tiveram conselho acerca dos meios de prenderem a Jesus por astúcia e de o matarem. Mas eles diziam: Não se faça isto no dia da festa, não suceda levantar-se algum tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de um bálsamo precioso, e o derramou sobre a cabeça dele, estando à mesa. Vendo isto, os discípulos indignaram-se, dizendo: Para que foi esse desperdício? Porque este bálsamo podia vender-se por bom preço e dar-se aos pobres. Jesus, sabendo isto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela fez-me verdadeiramente uma boa obra, porque vós tereis sempre convosco pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo como para me sepultar. Em verdade vos digo que em toda parte onde for pregado este evangelho, em todo o mundo, publicar-se-á também para sua memória o que ela fez. Então um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que me quereis vós dar, e eu vou-lhe entregarei? Justaram 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Onde queres que te preparemos a refeição pascal? E Jesus disse: Ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, quero celebrar a Páscoa em tua casa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me há de entregar. Eles, muito tristes, cada um começou a dizer: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem vai certamente, como está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem será entregue o Filho do Homem. Melhor fora a tal homem que não tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e disse: Sou eu porventura, mestre? Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o benzeu, e o partiu, e deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando um cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos, desta hora em diante, não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: A todos vós serei esta noite uma ocasião de escândalo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Porém, depois que eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Pedro respondeu-lhe: Ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei.
Jesus disse-lhe: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. Do mesmo modo falaram todos os discípulos. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto eu vou acolá orar. E tendo tomado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e fez esta oração: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas sim como tu queres. Depois foi ter com seus discípulos. Encontrou-os dormindo e disse a Pedro: visto isso, não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo pela 2ª vez e orou assim: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Foi novamente e encontrou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados por causa do sono. Deixando-os, foi de novo e orou 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois foi ter novamente com seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que se aproxima o que me há de entregar. Estando ele ainda a falar, eis que chega Judas, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele a quem eu der um ósculo é esse, prendei-o. Aproximando-se logo de Jesus, disse: salve, mestre, e deu-lhe um ósculo. Jesus disse-lhe: amigo, a que vieste? Então avançaram, lançaram mão de Jesus e prenderam-no. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a sua espada e, ferindo um servo do sumo pontífice, lhe cortou uma orelha. Jesus disse-lhe: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que tomarem espada por autoridade própria morrerão à espada. Julgas, porventura, que eu não posso rogar a meu Pai, e que ele me não porá aqui logo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Depois Jesus disse à multidão: vós viestes armados de espadas e de varapaus para me prender, como se faz a um salteador. Todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à casa de Caifás, sumo sacerdote,
onde se tinham reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia-o de longe até ao átrio do príncipe dos sacerdotes, e, tendo entrado, sentou-se com os servos para ver o fim de tudo isto. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o entregarem à morte, e não o encontravam, posto que se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por último, chegaram 2 testemunhas que declararam: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o príncipe dos sacerdotes, disse-lhe: Nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, estava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: Eu te conjuro por Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Digo-vos mais, que vereis depois o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Eis, acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e feriram-no a punhadas. Outros deram-lhe bofetadas, dizendo: Profetiza, Cristo, diz-nos quem é que te feriu. Entretanto, Pedro estava sentado fora, no átrio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo ele à porta, viu outra criada, e disse para os que ali se encontravam: Este também andava com Jesus Nazareno. Novamente ele negou com juramento, dizendo: Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se de Pedro os que ali estavam e disseram: Tu certamente és também dos tais, porque até o teu modo de falar te dá a conhecer. Então começou a fazer imprecações e a jurar que não conhecia tal homem. Imediatamente o galo cantou. Pedro lembrou-se da palavra que lhe tinha dito Jesus: Antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. E tendo saído para fora, chorou amargamente. Logo de manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo tiveram conselho contra Jesus para o entregarem à morte. Em seguida, maniatado, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, que o tinha entregado, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei entregando o sangue inocente. Mas eles disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Então, tendo atirado as moedas de prata para o templo, retirou-se e foi pendurar-se de um laço. Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito deitá-las na arca das esmolas, porque são preço de sangue. E tendo consultado entre si, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por esta razão, aquele campo foi chamado Campo de Sangue até ao dia de hoje. Então se cumpriu o que foi predito por Jeremias, profeta. Tomaram as 30 moedas de prata, custo daquele cujo preço foi avaliado pelos filhos de Israel, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou.
Jesus foi apresentado diante do governador, que o interrogou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes. Mas, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos disse-lhe: Não ouves de quantas coisas te acusam? E não lhe respondeu palavra alguma, de modo que o governador ficou em extremo admirado. O governador tinha costume, por ocasião da festa da Páscoa, soltar aquele preso que o povo quisesse. Naquela ocasião tinha ele um preso afamado que se chamava Barrabás. Estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis vós que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Porque sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto ele estava sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Nada haja entre ti e esse justo, porque fui hoje muito atormentada em sonhos por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e que fizesse morrer Jesus. O governador, tomando a palavra, disse-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos disse-lhes: Que hei de então fazer de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. O governador disse-lhes: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritavam mais alto: Seja crucificado. Pilatos, vendo que nada conseguia, mas que cada vez era maior o tumulto, tomando água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste justo. A vós pertence toda a responsabilidade. Todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o ter mandado flagelar, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, juntaram em volta dele toda a coorte. Depois de o terem despido, lançaram sobre ele um manto carmesim. Em seguida, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e na mão direita uma cana, e dobrando o joelho diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus! Cuspindo-lhe, tomavam a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois que o escarneceram, tiraram-lhe o manto, revestiram-no com os seus vestidos e levaram-no para o crucificarem. Ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, ao qual obrigaram a levar a cruz de Jesus. Tendo chegado ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Tendo-o provado, não quis beber. Depois que o crucificaram, repartiram entre si os seus vestidos, lançando sortes, cumprindo-se deste modo que tinha sido anunciado pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, sobre a minha túnica lançaram sortes, e sentados o guardavam. Puseram por cima da sua cabeça uma inscrição indicando a causa da sua morte: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os que iam passando ultrajavam-no, movendo as suas cabeças e dizendo: Ó tu, que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma sorte, insultando-o, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, diziam: Ele salvou outros, a si mesmo não se pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Se Deus o ama, que o livre agora, porque ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo insultavam os ladrões que estavam crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Perto da hora nona, exclamou Jesus com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ao ouvir isto, diziam: Ele chama por Elias. Imediatamente, correndo um deles, tendo tomado uma esponja, ensopou-a em vinagre,
pô-la sobre uma cana e lhe dava de beber. Porém os outros diziam: deixa, vejamos se vem Elias livrá-lo. Jesus, tornando a dar um alto grito, expirou. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se, abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que tinham adormecido ressuscitaram, e saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande medo e diziam: na verdade, esse era filho de Deus. Achavam-se também ali muitas mulheres que olhavam de longe, as quais tinham seguido Jesus desde a Galileia, subministrando-lhe o necessário. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pela tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos mandou então que lhe fosse dado o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol branco e depositou-o no seu sepulcro novo, o qual tinha mandado abrir numa rocha. Depois rolou uma grande pedra para diante da boca do sepulcro e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam lá, sentadas defronte do sepulcro. No outro dia, que é o seguinte à preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, estamos recordados que aquele impostor, quando ainda vivia, disse: ressuscitarei depois de 3 dias. Ordena, pois, que seja guardado o sepulcro até ao 3º dia, a fim de que não venham os seus discípulos o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Desta sorte, o último embuste seria pior do que o primeiro. Pilatos respondeu-lhes: tendes uma guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Foram e tomaram bem conta do sepulcro, selando a pedra e pondo lá uma guarda. Passado o sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana, foi Maria Madalena e a outra Maria visitar o sepulcro. Eis que se deu um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, revolveu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e o seu vestido como a neve. Com o temor que tiveram dele, aterraram-se os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo, tomando a palavra, disse às mulheres: vós não temais, porque sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele já aqui não está. Ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor esteve depositado. Ide já dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou. E eis que vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eis que eu vou-lo disse antes. Saíram logo do sepulcro com medo e grande gáudio, e foram correndo dar a nova aos discípulos. E eis que Jesus lhes saiu ao encontro e lhes disse: eu vos saúdo. Elas aproximaram-se, abraçaram os seus pés e prostraram-se diante dele. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, avisai meus irmãos para que vão a Galileia. Lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, foram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes:
Dizei, os seus discípulos vieram de noite e, enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se chegar isto aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estareis seguros. Eles, recebido o dinheiro, fizeram como lhes tinha sido ensinado. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até ao dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, adoraram-no, eles que a princípio tinham duvidado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes assim: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo.